Vamos então dar continuidade à nossa série no livro de Hebreus. Estamos no capítulo 13 e hoje nós vamos ver o relacionamento entre membros e pastores. Eu convido os que podem a se porem de pé para lermos dois versículos. Primeiro, o versículo 7 e depois, em seguida, o 17. Hebreus 13, 7 diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da vida, da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 17: Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não vos aproveitaria a vós outros. Oremos. Pai Santo, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós entramos mais uma vez neste culto em tua presença em oração. Somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio de cultuá-lo em comunhão com os irmãos e irmãs, e também pelo fato de que o Senhor aceita a nossa comunhão, a nossa adoração, apesar de sermos pecadores e limitados e falhos, e nós sabemos que o Senhor nos aceita por causa da obra, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nada por causa de nós. Nós te louvamos e nós te agradecemos por isso. E agora, Senhor, estamos com a tua palavra aberta e o Senhor sabe como nós somos limitados em relação a ela, em vários sentidos. Nós temos dificuldade de aceitá-la como autoridade máxima sobre nós. Nós temos dificuldade para compreendê-la no seu contexto e temos dificuldade também para aplicá-la na nossa vida, no dia a dia. Então, Senhor, por tudo isso, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine agora com teu Santo Espírito, o autor inspirador da tua palavra, que ele a aplique na vida de cada um de nós aqui, conforme o teu querer, e também na vida de todos aqueles que nos acompanham agora pela internet e também por aqueles que possivelmente assistirão depois. Mas que seja tudo para a tua honra e para a tua glória e para o nosso bem. É a nossa oração com gratidão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? Depois do autor de Hebreus mostrar os distintivos práticos para os cristãos debaixo da nova aliança, nós vimos isso aí dos versículos 1 ao 6, do nada ele muda de assunto. Se você prestar bastante atenção aí nos contextos, né, antes desse versículo e depois, você vai ver que ele faz uma mudança brusca de assunto, sem fazer nenhum preparo, né? E nós não entendemos muito bem, né, o porquê que ele faz isso. E aí ele começa a agir aqui, a escrever Hebreus 13, a partir do versículo 7, como se fosse o livro de Provérbios. Ele vai pulando de assunto em assunto, sem ter um nexo real, um versículo com o outro, né? Agora nós sabemos que isso não foi casual, né? Ele acabou de falar nos versículos 5 e 6, sobre o problema de dinheiro, né? De avareza e de contentamento com aquilo que tem. E logo depois, em seguida, ele lembra dos pastores. E aí ele começa a falar do relacionamento aqui com
os pastores, né, nas igrejas com os membros e os membros com as igrejas. E não é segredo para ninguém que muitas vezes há atrito entre pastores e membros da igreja onde ele pastoreia. Muitas vezes também há desrespeito, ofensas mútuas, né, do pastor com os membros com os pastores dessas igrejas. Agora, se esses pastores e os membros das igrejas se lembrassem desses 2 versículos aqui e colocassem em prática, isso não aconteceria. Essas coisas não aconteceriam no corpo de Cristo, nas igrejas locais, né, que compõem a igreja de Cristo aqui na terra. E o autor, então, ele fala disso. E antes de prosseguir, de entrar aqui nos 2 versículos para valer mesmo, eu quero dizer que esses 2 versículos, versículo 7 e versículo 17, eles causam calafrios em qualquer pastor sério. Se o pastor for sério, quando chega nesses 2 versículos, ele se sente mal, ele sente calafrios. Eles, por um lado, eles são muito bons, edificantes, por outro, eles são muito pesados para a vida do pastor. E perigoso. E o versículo perigoso, de uma forma especial, o versículo 17. Por causa dessa ordem aí, ó. Obedecei aos vossos guias. É uma ordem, né, que Deus está dando para os membros da igreja obedecerem ao pastor da igreja. Mas nós vamos ver, com a graça de Deus, qual foi a mensagem de Deus para os cristãos hebreus do primeiro século, falando desse assunto, e as lições, obviamente, para nós hoje, né? Como que nós podemos aplicar esses 2 versículos na nossa vida. Se vocês lembrarem, na antiga aliança, lá no Velho Testamento, o relacionamento entre o povo de Deus com os guias deles não era tão próximo. Quem eram os guias do povo de Deus no Velho Testamento? Os profetas, sacerdotes, sumo sacerdote e reis. Então eles não tinham um relacionamento assim, muito próximo, muito pessoal. Era mais formal, era mais cerimonial o relacionamento deles. Muitas vezes eles nem conheciam o povo, né, a quem eles estavam guiando. Eles só ensinavam, né, a Bíblia mesmo para eles, com muito poucos, né, do povo todo de Israel, é que eles tinham um relacionamento assim. E mesmo assim, com esse relacionamento um tanto frio e distante, não poucas vezes o que acontecia? Acontecia problemas entre os guias e o povo de Israel, especialmente para com os profetas. Em muitos casos, o povo de Israel se revoltava contra os profetas, os reis se revoltavam contra os profetas, às vezes se juntavam com o povo e ficava com raiva das mensagens dos profetas, prendiam, torturavam, e muitos deles morreram, assassinados, né, pelo povo e pelos reis aí de Israel. Então havia esse conflito entre eles. Imagina então, agora na nova aliança, que esse relacionamento ele vai mudar radicalmente. O relacionamento não é mais frio e nem mais distante. É um relacionamento de pastor com ovelhas. Então significa que é um relacionamento muito próximo, um relacionamento muito mais pessoal do que era na antiga aliança. Na antiga aliança, o povo de Israel não eram todos sacerdotes que podiam entrar no templo, fazer rituais e tudo mais. No Novo Testamento, na nova aliança, todos os membros dessa nova aliança, todos os que estão incluídos nessa nova aliança na igreja, são ovelhas de Cristo. Eles são iguais. Não tem nenhum superior aos demais. Só que tem a função de pastor, diácono, né,
e etc. Na Bíblia mesmo só tem essas duas, né, funções aí na igreja, esses cargos, né, essas funções. Então, agora, esse relacionamento que vai ser semanal, no caso da igreja primitiva, em Jerusalém, era diário, todo dia eles se reuniam para cultuar. Imagina a possibilidade de conflitos entre os membros e os pastores dessas igrejas locais. Todo dia, toda semana, estão ali juntos. E os membros, então, eles notam, eles aprendem, eles sabem que o pastor não é superior a eles. E o problema é que muitos pastores se acham superiores. Até diáconos, tem muitos diáconos que se acham superiores ao povo. Ele acha que o cargo dá autoridade, dá superioridade. E o cargo não dá nada disso. O cargo é só um cargo. O respeito, a autoridade, ela vai ser conquistada. Ela não é uma coisa mágica, automática. Só porque tem um cargo, a pessoa vai acontecer esse relacionamento aqui, né? Então havia esse problema real no meio das igrejas locais. Atritos e mais atritos entre pastores e membros da igreja. E por isso ele está mostrando aqui agora como que deve ser esse relacionamento. Parece que ele lembra disso de repente, né? Mas nós sabemos que não é. O Espírito Santo não lembra de nada de repente, né? Ele é Deus. Ele não está esquecendo o assunto, de repente ele lembra e coloca. Não, isso é porque ele quis fazer dessa forma mesmo, talvez para enfatizar, para chamar a atenção. Então vamos ver aqui os ensinos que nós temos. Primeiro, os guias mortos na nova aliança também foram colocados por Deus. No versículo 7 ele fala: lembrai-vos dos vossos guias. Essa palavra guia significa líderes espirituais, eram os líderes das igrejas. E quando Deus fala isso para eles, né, vossos guias, Deus está endossando o cargo que eles tiveram, a função que eles tiveram. Então eles precisavam se lembrar desses pastores, desses guias. E ele continua dizendo: os quais vos pregaram a palavra de Deus. O que significa isso, esse verbo vos pregaram no passado? Porque eles não pregavam mais. Por que eles não pregavam mais? Porque eles já haviam morrido. E de quem que ele está falando? Quem são esses guias? Ele está falando de Moisés, de Jeremias, de Isaías? Não está falando deles. Ele está dizendo que esses destinatários, para quem ele estava escrevendo, eles presenciaram pessoalmente a pregação desses guias que ele está falando aqui. Eles ouviram e viram eles pregarem as mensagens que Deus dava para eles. Então são líderes que eles conheceram, não eram líderes muito antigos do passado. Tinha provavelmente aí 30, 40 anos dessa história recente aí que ele está falando. E muito provavelmente a maioria desses líderes aí, desses pastores que haviam morrido, eles tinham morrido debaixo da espada do Estado. Eles foram assassinados pela perseguição. Ele não está num contexto de perseguição. Ele não está falando que o problema desses cristãos hebreus do primeiro século era o medo da perseguição. Eles queriam abandonar Cristo e voltar para o judaísmo, que era tolerado no Império Romano. Então é disso que ele está dizendo. E muitos pastores foram assassinados nessa época aí. E esses aí, que o autor está lembrando, né, que o Espírito Santo colocou na mente do autor para chamar a atenção deles, eles haviam morrido recentemente. E mesmo assim Deus está dizendo: não se esqueçam deles. Lembrai-vos deles. Porque eles vos pregaram a palavra de Deus. Então por isso que isso é pesado, né? Isso significa que o pastor que Deus coloca no ministério, mesmo depois que ele morrer, ele deve continuar ensinando.
Isso significa o testemunho dele, o estilo de vida dele, a fé que ele teve com Deus. E ensinou isso para o povo. Então é disso que ele está falando. Não se esqueça, o exemplo é eles. Olhem para eles. Não se esqueçam deles. Só que a gente se esquece, né? Muito facilmente. A gente acaba se esquecendo. Mas não era para eles ter essa consideração e estima, e honrar e lembrar. Não era para fazer isso com qualquer pastor. Era com qual pastor? Era o pastor que tinha morrido por perseguição, ou por idade, por doença, mas que foram fiéis no ministério da pregação, da palavra de Deus. Pastores que estudavam a palavra de Deus e que pregavam a palavra de Deus. E por isso que eu falei para vocês que esses 2 versículos, eles são terríveis para o pastor. O pastor tem que se lembrar disso. O que ele tem que pregar? A palavra de Deus. O que ele tem que falar quando ele estiver conversando coisas de Deus? A palavra de Deus. Ele não pode nunca, jamais falar alguma coisa dele próprio. E falar que aquilo é palavra de Deus. Por que ele não pode fazer isso? Porque o povo geralmente olha para o pastor, na maioria dos casos, e pensa o quê? É homem de Deus. Ele fala, Deus fala comigo através desse homem. E por isso que o pastor treme quando ele pensa nisso. Mas, puxa vida, tem hora que eu não estou nem lembrando disso. Então o que ele está dizendo é pastor, que guias, né, os guias aí, os pastores que pregaram para eles a palavra de Deus. Que não negociava. Lembra do Velho Testamento, quando os profetas iam falar com o povo? Muitos deles, como que eles começavam? Assim diz o Senhor. Não era a opinião deles. Quando eles falavam assim, não é para fazer isso, Israel, não é para Israel agir desse jeito. Não era porque eles queriam. Não era a opinião deles, porque eles gostavam, achavam que aquilo era legal, não. Era porque Deus tinha mandado eles dizerem. Então eles eram boca de Deus para o povo. E é isso que o pastor sério procura ser também. Boca de Deus para o povo. E isso é pesado, porque Deus vai pedir conta disso. Tem um pastor que eu admiro muito, não é segredo para ninguém, o pastor Marcos Granconato, tem uma pregação que ele fala assim, quando eu estou aqui pregando para vocês, eu acho até ele ousado demais para falar para o povo, né? Ele fala assim, eu não estou nem aí com o que vocês pensam do que eu estou pregando. Não ligo a mínima, se você concorda ou discorda, está achando ruim. O que eu quero é que a hora que eu terminar e sentar ali no banco, Deus fala para mim assim, muito bem, Marcos. Era isso mesmo que eu queria. Era isso mesmo que eu queria que você falasse hoje. Essa é a responsabilidade. Por isso que depois que termina uma pregação, o pastor está arrasado. Tem um outro pastor, amigo meu, o pastor Marcos Perim, eu conversando com ele sobre isso, né, de ficar arrasado depois de uma pregação, ir para casa e parece que você trabalhou o dia inteiro debaixo do sol com enxada na mão. Você fica arrebentado. Às vezes chega lá, liga a televisão, alguém vem, aquela cena? Foi que cena? Aquela ali. Não estou vendo não, mas está aqui a televisão ligada, olhando, mas não estou pensando não, estou pensando na pregação. Será que eu fui bem? Será que eu falei o que Deus queria? Será que eu falei bobagem do púlpito? Eu falei heresia? Será que eu fui além do que Deus queria? Ou fiquei aquém? O que vai acontecer agora? Tem um livro de pregação que o autor começa assim, o púlpito é o altar do pregador. Jesus Cristo está do seu lado. O Espírito Santo paira sobre a congregação. E o céu e o inferno esperam o resultado. Fala, Senhor, o que eu fiz? E o pastor é negligente, muitos, com relação à pregação. E professores de EBD, pregador, né, que não seja pastor, negligente com isso. Não pensa nisso, eu estou falando em nome de Deus para esse povo.
A hora que eu chegar lá, eles vão estar esperando que é Deus que está falando com eles através de mim. E isso é extremamente pesado. Tem pastor que não gosta de estudar, não gosta de se preparar para pregar a Bíblia, já acha que já sabe tudo. Ele pensa que já estudou o suficiente, não precisa mais. Mas mais do que isso, muitos são negligentes com relação à oração. Ele não ora pelos ouvintes, para quem ele vai falar. Mas, Senhor, olha esse povo, eu lembro de cada um nas orações. Olha esse pessoal, eles vêm toda quarta, todo domingo, alguns sábado, também para me ouvir pregar. Quantos anos? Eles são muito de boa vontade, porque, Senhor, misericórdia. E o Senhor está me usando para isso. Eu não posso pisar na bola com o Senhor. Então, o pastor, ele tem que ser assim, ele tem que ter isso no coração dele. Isso tem que preocupar ele o tempo todo. Mas não é verdade aí que tem muita gente, né, que até mesmo pastores, que ele vai lecionar na escola dominical e prepara a aula sábado à noite. Ele não se prepara. Que tempo que ele orou pela classe dele, pelo povo que ele vai ouvir? Os demônios e os anjos agindo na mente do povo na hora da pregação. Eu não lembro de nada disso. Eu sou bom e sei falar, eu conheço esse texto aqui muito bem, eu vou lá e vou dar um show. É isso que ele pensa. E Deus dá uma rasteira nele. Por quê? Porque Deus abate o soberbo e exalta o humilde. E o povo olha para ele, para quem pensa assim, prega assim, o povo olha, escuta, mas não acredita. Porque o Espírito Santo não deixa. Mas quando ele está cheio do Espírito, ele chega e vai ensinar, o Espírito Santo age junto. Então é isso que ele está falando aqui. Lembra desses pastores aí que vos pregaram a palavra de Deus? Mas olha como que ele continua. Que faz a gente tremer também, ó. Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A fé aí é a fidelidade. Não é um pensamento positivo, um sentimento. É a fidelidade dele com Deus e o testemunho disso que ele deu. Enquanto ele estava vivo. Então o povo, os membros da igreja precisam lembrar desses pastores dessa forma. Como que eles viveram? Como foi a vida deles? Eles falam mesmo depois de mortos? Eles foram homens, os pastores de hoje, nós pastores, hoje nós somos homens que as pessoas olham, o pai olha e fala para o filho, você tem que imitar a vida dele. Quando esse filho crescer, tiver adulto, o pastor já tiver morrido, ele vai lembrar dele. Ele fala, eu conheci um pastor que marcou a minha vida, que me ensinou. Será que nós vamos ser assim? Deus está falando que nós temos que ser assim. Os pastores dele têm que ser assim. Tem que ter esse compromisso aí. Ele fala o que Deus manda. E aí tem que ser igual Boris Casoy, né? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, doa a quem doer, goste quem gostar. Falou o que Deus mandou, ele está em paz com Deus. Mas ai dele se ele não falou o que Deus mandou. Foi coisa dele. E isso aqui dá calafrios na gente. Imitai a fé que eles tiveram, os quais pregaram a palavra de Deus. Que responsabilidade, não é? Que os pastores devem tem, né? Na verdade, falar depois de morto. Mesmo depois de mortos, esses pastores ainda são professores de Deus, pela vida que eles tiveram. Outra coisa que é importante aí, que nos ensina muito, é que Deus, ele coloca muito mais ênfase e valor em como nós terminamos a nossa vida aqui na terra do que como nós começamos, do que quando nós começamos. Porque começar a carreira cristã, mesmo entre os falsos crentes, todo mundo começa do jeito igual, não é? Como que é que nós começamos?
Eu entendo que Cristo morreu por mim, eu entendo que eu estou condenado, eu estou morto em delito e pecado, mas eu me arrependo e creio que Ele pode me salvar. Então, Senhor Jesus, eu te aceito agora como meu Senhor e Salvador. Aí o que nós falamos? Aleluia, graças a Deus. Agora você está salvo para toda a eternidade. Mas como que termina? Não é como começa, é como termina. Deus está olhando nisso, como que termina? A maioria não, mas muitos pastores que eu conheço, provavelmente vocês devem estar lembrando de alguns pastores aí agora, não terminaram bem, não. Começaram bem, mas no fim da vida descambaram para o erro. Alguns voltaram antes de morrer, mas já não tinha mais o mesmo nome. Por quê? Porque ele não cuidou, ele não prestou atenção nisso aqui. Não levou a sério. Eu tenho que ficar fiel até a morte. Não é alguns anos, não. Não tem cristão que ele tem uma história pela metade? Como que é? É o cristão museu. Conhece o cristão museu? É tudo no passado. Eu dei aula na escola dominical. Eu cantei no coral. Eu dirigi culto. Eu fui diácono. Eu fui professor da EBD. Eu fui líder de senhoras, eu fui líder dos homens. Mas e agora? O que faz agora? Nada? Então esse que passou aí é questionável, se foi real. Por isso que Deus coloca ênfase em como termina. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não está falando da salvação, mas de juízo, né? Entrar para o milênio aí nesse versículo. Mas o princípio sempre é esse. O apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, ou 2 aos Coríntios, ele fala isso para nós. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Se não é que já estáis desqualificados. É como termina, não é como começa. E o pastor ele tem que lembrar disso aqui, toda semana, todo dia. Porque vocês não têm noção de como que é o ministério. Às vezes eu falo até para Raimundo, né? Nem a esposa do pastor sabe o que é o ministério para Deus. Nem a esposa, só o pastor que sabe. Como que é isso? Esse peso. Para o pastor que leva isso aqui a sério. É solitário. Como Paulo César canta na música Pescador. Sofrendo aos poucos essa solidão. É você e Deus não aparece para você e te fala nada. É pela fé. Então o pastor, ele precisa ser desse jeito aqui. Mas a coisa ainda piora para nós. Então qual é a lição aqui? É que os crentes devem se lembrar dos pastores que já morreram, que eles conheceram, que eles viveram debaixo da influência deles, né? Que pregaram a palavra para eles e imitaram a fé deles. Se eles morreram fiéis, se eu estiver debaixo de uma perseguição e Deus não me der a oportunidade de eu me livrar dessa perseguição, eu tenho que ir até a morte também, igual eles foram. É isso que ele está dizendo. Imitai a fé que eles tiveram. Mas olha o versículo 17, e por que eu falei que esse versículo ele é especialmente perigoso para nós. Obedecei os vossos guias e sede submissos a eles. No versículo 7, ele fala do relacionamento dos crentes com os pastores que já morreram. Agora ele fala do relacionamento dos crentes, dos membros da igreja, com os pastores que estavam vivos. E o que ele fala? Obedeçam eles. E esse verbo aqui é a ordem mesmo. Não é um pedido, não é se possível, não é uma sugestão, é um mandamento. Obedeçam. Então quando o pastor fala, é para o crente fazer o quê? Obedecer. Então se eu falar assim, vocês têm tudo que torcer para o Flamengo, o que vocês têm que fazer? É isso que eu estou falando aqui? Não. Ah, eu não gosto de tal coisa. Então você também não tem que gostar. Não tem muita gente que é assim? Inclusive pastores.
Ele quer impor para o povo o que ele gosta, o que ele aprova, o que ele reprova. Ele quer impor isso para o povo. E muitas vezes usa esse versículo aqui. E muitos do povo de Deus, na sua humildade, simplicidade, eles obedecem esses pastores aí. Então isso aqui dá calafrio. Quando Deus fala aqui para o povo, né, para os membros da igreja, obedecer o pastor, é quando? É quando o pastor fala, gente, a Bíblia aqui, ela fala isso aqui, ó, tá vendo aqui? E mostra, e lê, e mostra para a igreja. A Bíblia está dizendo isso aqui, o que a igreja tem que fazer? Tem que obedecer. Mas se for coisa da cabeça dele, esquece, não obedeça não. Não siga. Mas se o que ele está falando é Bíblia, aí ele tem que obedecer. Então o pastor ele precisa ter muito critério em relação àquilo que ele fala. É a Bíblia. Então quando numa conversa, por exemplo, alguém pergunta alguma coisa que a Bíblia não fala a respeito daquilo. Aí muitos pastores, ou não pastores, mas falando para os pastores, especialmente hoje à noite aqui, o que a gente tem que fazer? Arrumar uns versículos na Bíblia, encaixotar eles por dentro de uma caixinha teológica e apresentar para o povo, ó, isso aqui que a Bíblia ensina sobre isso. Não é isso não. Você está doido? Eu acho que eu nasci ontem. Você querendo fazer isso aí comigo? Para mim te obedecer o que você quer. Então o pastor sério, o que ele fala para o membro? O membro chega aí e pergunta alguma coisa que a Bíblia não fala. Por exemplo, pastor, eu devo ir em tal lugar? Cara, como é que eu vou saber isso? O que a Bíblia fala? A Bíblia não fala nada sobre isso. Fala, você que tem que decidir. Não sou eu não. Mas o que o senhor acha? Porque o que o senhor achar é o que eu vou achar também. Fala, não, você está de brincadeira comigo. O que eu achar, você vai achar? Não. Mas tem crente que é desse jeito, com pastor. Tamanha é a confiança, estima, como que ele encara isso. Aí o pastor tem que ser sincero. Fala, ó, irmão, ô irmã, a Bíblia não fala nada sobre isso. Eu não sei o que Deus manda você e eu fazer nesse assunto aí, não. Agora o que eu acho, agora eu estou falando para você, o que eu acho. Isso não é Bíblia, não. É a minha opinião e você não é obrigado a me seguir, não. Então o que eu acho é isso aqui por causa disso, disso e disso. Pronto. Agora você decide o que você vai fazer. Agora quando é a Bíblia que fala, aí não, você apresenta a Bíblia e fala, você não pode fazer isso. Você tem que fazer isso aqui, ó, porque a Bíblia manda fazer isso aqui. A autoridade dele vem da Bíblia. Não vem dele mesmo, de tempo de ministério, e nem nada disso. Lembra quando Deus deu uma ordem para um profeta novo, que era para ele ir numa cidade, dar uma profecia lá, e não voltar pelo mesmo caminho, não parar na casa de ninguém para comer. Aí chega lá na cidade, faz a ordem que Deus mandou. Aí ele encontra um profeta mais velho do que ele. E o que o profeta falou para ele? Olha, enquanto você estava aí pregando, Deus falou comigo. E ele mudou a ordem que ele deu para você. Como era um profeta mais velho, experiente, ele achou que o profeta estava certo. E fez. O que aconteceu? Morreu. Porque ele ouviu um mais velho do que ele achava que Deus tinha falado com ele e não tinha. Então a autoridade vem da palavra de Deus. Ele tem que obedecer a palavra de Deus. E não fantasias, histórias, opiniões pessoais. O que a Bíblia fala sobre o tipo de roupa que o crente vai usar no culto? A Bíblia não fala nada disso, não. A Bíblia fala de modéstia. Agora, modéstia para um é uma coisa, para o legalista é outra coisa. E para o relaxado é outra coisa. Para o relaxado, modéstia é ele vir para o culto de bermuda, de chinelo, de boné. E para o legalista, tem que vir de roupa social, gravata, e não pode falar muito alto também. E o que é a modéstia, então? Eu não sei, não.
É modéstia, nós temos que ter equilíbrio. Eu acho que você está excedendo. Eu acho que você está ficando aquém, mas é eu acho. Só que a gente briga por causa do eu acho. E sabe o que é mais triste? É que muitas vezes, quando você apresenta a Bíblia para crente, o crente, muitos deles não querem obedecer à Bíblia. Ele não obedece. Você pode falar 1 milhão de vezes e mostrar a mesma passagem, ele não muda nunca. Ele continua a mesma coisa, né? E ai dessas pessoas aí. Então ele fala para obedecer os pastores. E ainda, sede submissos para com eles. Entenderam isso? Deus fala assim, é para você obedecer, isso é uma ordem. Mas é para você obedecer voluntariamente. É você entendendo esse contexto, tudo que eu já falei até aqui. Pastor sério com Deus, foi Deus que colocou na igreja, ele está ensinando a Bíblia, ele está se gastando com a Bíblia para estudar a Bíblia. Muitas vezes falha até em outras áreas, mas ele tem que ser zeloso nisso aqui. Por que Deus criou o grupo de diáconos na igreja? Para liberar os pastores para quê? Estudo da palavra e oração. E os diáconos? Os diáconos é para servir mesa. Sabe quem tinha que servir comida no dia quando tem festa na igreja? Os diáconos. Sabe quem tinha que lavar panela? Os diáconos. Mas o que o diácono hoje acha? Acha que é outra coisa. Que não está na Bíblia. Eles inventaram uma série de coisas aí que não são essas coisas. Então os diáconos cuidando mais dessa área, vamos dizer assim, física, material, e os pastores mais dedicados à área espiritual da igreja, pregação, oração. Tempo para isso. E eu falo para vocês, irmãos, para preparar uma pregação bíblica mesmo, você demora. Você não prepara ela em meia hora, em 2 horas, não. Você vai ter que estudar. Você lê um capítulo inteiro de um livro para tirar uma frase. Assistir um vídeo de 1 hora para pegar uma palavra que ele falou ali para usar na pregação. Mas se você não tiver tempo para isso, vai negligenciar e vai chegar no púlpito e falar o que ele acha. E aí ele se lascou, né? Com Deus, quando ele faz isso aí. E pior, muitas vezes quando ele fala que Deus está falando isso e Deus não está falando, ele se torna um falso mestre. Ele vira um falso profeta, um falso mestre, né, para Deus. E ele continua o versículo 17 dizendo assim: sede submissos para com eles, uma obediência voluntária. Então é a gente aprender a coisa e fazer de bom grado, de boa vontade. É isso que ele está ensinando aqui. Eu servi o exército. E muitas vezes, quando eu recebi uma ordem, o superior chegava e falava: ó, é para você fazer isso aqui hoje. Se eu fizesse aquilo com raiva, rejeitando aquela ordem, fazendo só por causa da hierarquia militar e da punição, se eu não fizesse, eu ia fazer sofrendo aquilo. E não ia ter muito proveito para mim. Mas quando eu entendi, eu estou no exército. Aqui no exército, o que a gente aprende lá? Primeiro dia, quem serviu o exército aí sabe. Aqui você tem direito de não ter direitos. E a princípio, você é voluntário para qualquer coisa. Estou no exército. Tem como eu sair? Não. Então, eu não tenho vontade aqui. Mandou limpar o banheiro? Eu vou limpar o banheiro. De boa vontade. Cantando, assoviando. Eu vou me dar melhor, não vou? Do que fazer só. Se eu fizer mal feito de pirraça, você vai mandar eu fazer de novo, do jeito pior ainda. Então, se eu fizer de forma submissa, me sujeitando à autoridade do meu superior, ele mandou fazer, eu vou obedecer. Por quê? Porque ele é o meu superior. Não tem para onde eu correr. Então eu tenho que fazer isso. Então é isso que eu estou dizendo aqui. É para o membro da igreja, quando o pastor ensina a Bíblia, para ele obedecer voluntariamente, de boa vontade. E olha por quê, que gela o pastor de novo. Pois velam por vossa alma.
Ou seja, ele vigia a alma do membro da igreja. Sabe como que eu já vi um pastor explicar isso aqui? Ele explicou mais ou menos assim: é por isso que o pastor tem que ficar no pé dos membros. Ele tem Facebook, então todo dia você tem que entrar no Facebook dele e ficar lá vendo o que ele está postando, o que ele está curtindo. É isso que ele está falando? Não é. Isso aí é ser bisbilhoteiro na vida dos outros. Está procurando o pecado na vida dos membros da igreja. Não é pastor fazer isso. Velar pela alma significa ele vigiar para esse membro não ir para heresias, para não ter conceitos errados, não conceber ideias erradas, pecados na vida dele. É para ele estar de olho nisso aí. E quando ele percebe isso, ele chegar para essas pessoas e falar com elas, mostrar para elas, chamar elas de volta para a prática saudável da Bíblia. E olha o que ele fala em seguida. Porque velam por vossa alma. Como quem deve prestar contas. Já imaginou isso? Me usando aqui como exemplo, eu vou prestar contas para Deus da vida de cada membro da Igreja Batista Regular do Calvário durante todo o tempo que eu estive aqui como pastor? Já imaginou o que é isso? Que peso que é esse? Eu vou prestar contas. Por isso que eu tenho que ser bíblico. Não posso mudar em relação a isso. Nenhum pastor pode também na sua igreja. Sabe outra lição que eu tiro aqui? Quando ele fala assim que o pastor vai prestar contas dos membros da igreja, que os membros da igreja não são dele. Que ele não é o dono da igreja. A igreja tem um dono, mas não é o pastor. Os membros da igreja têm dono. Essas ovelhas têm um proprietário. Quem é o dono? O Senhor Jesus Cristo. Já pensou o que é isso? Você ser o pastor contratado para cuidar de ovelhas desse dono, que ele veio aqui, mandou o filho dele, morreu por causa deles. E agora você vai cuidar deles e prestar contas ainda deles. É por isso que esse versículo aqui, ele é muito pesado para nós. Vamos prestar contas. Então, não fique invocado comigo, não. Eu vou falar com você o que for bíblico e porque eu vou prestar conta, não é você. Você vai também, né? Mas eu vou desse ministério sagrado, que é ser pastor de uma igreja. Então, a coisa é pesada demais para a gente, né? E às vezes a gente esquece disso, mete o pé pelas mãos e fica brigando uns com os outros, né? Se mordendo e devorando, como Paulo fala. O que Deus está pensando disso? Pode que você lembra disso aqui, você chora. O coração sangra na presença de Deus, pedindo perdão. Por quê? Porque por causa de todo esse dano que fez. Agora, gente, imagina um pastor mal intencionado com esse versículo aqui. Obedecei vossos guias e sede submissos para com eles. Você conhece algum pastor ou já ouviu que fala assim, vocês têm que me obedecer porque eu sou ungido do Senhor? Aqui quem manda sou eu porque eu sou ungido do Senhor? Coitado desse pastor. Não tem noção do que ele vai fazer na igreja. Ele vai arrebentar com a igreja. O ungido do Senhor na Bíblia, no Velho Testamento, eram reis e profetas. Que os sacerdotes ungiam eles. Agora, no Novo Testamento, o ungido do Senhor são todos os salvos. Você tem Cristo como seu Salvador, não importa a sua idade, o seu nome, a sua condição social. Você tem Cristo como seu Salvador, Senhor da sua vida, você é ungido dele. É ungida dele. Está ungido com o Espírito Santo, que habita em nós. Então o pastor não tem esse pedestal, eu sou ungido do Senhor e vocês não são. Todos nós somos ungidos do Senhor. Mas um pastor mal intencionado, ele pega isso aqui
e extorque as ovelhas, extorque os membros bem intencionados e incautos. Impõe seus gostos pessoais. Tem igreja chamada igreja por aí, né, que o povo lá tem até que imitar a voz do pastor. Até a voz dele eles têm que imitar, o jeito de falar, eles têm que imitar. Então essas pessoas entram aí, falsos mestres, e acabam com a igreja e impõem os seus legalismos. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, e por aí vai. Você tem que guardar esse dia, guardar aquele dia, e complica a vida dos irmãos, né? Quando são crentes de verdade. Então isso aí tudo pesa sobre o pastor. Agora vem a parte de vocês. Você pensa que Deus está de brincadeira com vocês também? Não está. Olha como que ele fala, a parte dos membros. É para eles obedecer e ser submissos, para que os pastores exerçam o ministério com alegria e não gemendo, porque isso não o aproveitaria para vós outros. É para o membro agir biblicamente com o pastor. Evitar o máximo de problema e de confusão. Mas tem mesmo membro de igreja que, como o povo fala por aí, só Jesus na causa. A hora que vem para o seu lado, você quer correr. Um dia a gente estava num grupo de pastores, um irmão veio, numa programação aí. Um irmão veio e falou: pastor, depois eu quero falar com o senhor, ó, que o senhor terminar aí. Eu falei: tá bom, depois a gente conversa. Ele saiu e falou: orem por mim, porque esse irmão, toda vez é um BO. O pastor geme. Precisava disso? Não precisava. Mas ele consegue fazer o pastor perder o prazer de ser pastor. Ele consegue essa proeza. Lembra que nós vimos hoje de manhã de demônios agindo na igreja? Buzinando na cabeça de membros e os membros se deixando influenciar? Aonde ele vai é uma encrenca. Aí tem que resolver um problema essa semana, e na outra semana, no outro domingo é outro problema, no outro é outro, e lá vai problema e problema, passa 1 ano, 2, 3. Tem nada de bom, só coisa ruim, não é possível. É isso que ele está falando aqui. Não seja assim. Porque Deus está de olho em você também. O pastor não está autorizado a pecar porque o membro pecou. Mas Deus está de olho no seu pecado aí. Então não seja desse jeito, né? Não seja um membro que faça o pastor gemer. Então a ovelha, quando que ela faz o pastor gemer? Quando ela é desse jeito. E quando ela não obedece à Bíblia. Quando ela quer impor suas vontades. Você pode mostrar, olha, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não ensina a fazer isso. A Bíblia não manda, mas mesmo assim faz. Não, chega. Aí é o fundo do poço. Aí não tem mais jeito, não. Então o pastor geme, ele sofre. Ele não tem muita alegria no ministério. Infelizmente, nós ainda debaixo da natureza pecaminosa, nós ainda temos essa maldita tendência de deixar uma pessoa tirar a nossa paz quando tem 50 nos aprovando. Mas só uma tira a paz. A gente não é meio assim? Igual hoje, não tem muitos irmãos aqui presentes, a grande maioria da igreja. Alguns estão viajando e tal, mas provavelmente tem alguém negligente que não está aqui, que podia estar, não é? Mas você vai perder a paz por causa disso? Muitas vezes a gente perde. E o pastor não é diferente. Ele fica sofrendo por causa disso. Então não seja assim. Não seja a pessoa que vai causar isso, porque isso contamina a igreja, né? A ovelha adoece por não seguir o seu guia bíblico e o guia geme. E como diria Dilma Rousseff, ninguém ganha, todo mundo perde. E os demônios saltam de alegria. Deus não usa a igreja. Mas a igreja pensa que usa. Não, estou bem, nós temos tanto dinheiro no banco, Deus está abençoando.
A igreja de Laodiceia, o que ela diz? Eu estou bem, eu sou rica, não tenho falta de nada. Dinheiro na conta da igreja tem muito. O que Cristo fala para ela? Você não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que você venha para mim. Porque a igreja tem um pensamento de si mesmo e Cristo tinha outro pensamento. Então, o pastor e a igreja, eles devem andar juntos. E não em oposição, se degladiando o tempo todo, né? Quem pode fechar uma igreja? Uma igreja local que eu estou falando. O diabo não tem poder para fechar uma igreja local. Os incrédulos também não têm. O Estado não tem. Se ele proibir, a gente reúne secretamente, a igreja continua. Mas quem que pode fechar uma igreja local? Os próprios membros. Começam a brigar tanto uns com os outros. O pastor pula no meio, briga também, sai todo mundo ferido, cada um para um lado, a igreja fecha. Quem que saiu ganhando com isso? O diabo. E não, isso nunca foi plano de Deus, né? Então tá aí, irmãos, o relacionamento na nova aliança dos pastores com os membros e dos membros com os seus pastores. É fácil para nós? Não é não. Então vamos terminar com as conclusões e lições, né? Este que nós vimos aí é o padrão para o relacionamento entre membros e pastores, e dos pastores com os membros da igreja. É desse jeito aí, para evitar o máximo de confusão e de briga. Segundo lugar, o pastor não é dono dos membros. E os membros não são patrões do pastor. Muitos membros pensam assim, agem assim. Ele pensa que é o patrão do pastor. Mas não é. E nem o pastor é dono da igreja. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu sou o pastor da igreja. Não, não é assim que funciona, né? Nem para o pastor e nem para os membros. O pastor é um empregado de Deus, que é lotado nessa igreja local, por um tempo que Deus quiser. Mas a igreja não é uma empresa, o pastor não é um empregado. Devia ser um relacionamento divino, um relacionamento do alto, de camaradagem, de cortesia, de camaradagem uns com os outros. Devia ser assim, prazeroso. Chegou a hora do culto, ó, nós vamos nos reunir na igreja. Que legal, vou para lá, não vou perder. Mas não é verdade que a igreja passa por uns momentos, ela chegou a hora do culto. Eu preciso arrumar uma desculpa aqui, um pretexto para eu não ir naquele culto hoje. Fulano de tal vai estar lá e ele não está brincadeira. Ele não está legal. A irmã fulano não está de brincadeira nesses dias aí. Vai ser terrível. Ah, era para ser assim, num culto? Não é, não tem mais nada que eu acho. Eu acho que não tem mais nada que entristeça o coração de Deus do que isso. Que entristeça mais o coração de Deus do que isso. Em terceiro lugar, cuidado com pastores avarentos. O pastor tem que ser exemplo e gostar de estudar a Bíblia e de pregar a Bíblia. Se você tem que olhar uma coisa na vida de um pastor, você tem que olhar isso. Ele gosta de estudar para pregar a Bíblia, ele gosta de pregar. Gosta, ele prega 5 horas cada culto. Isso não significa que ele gosta de pregar, né? Não é nesse sentido, né, de gostar de pregar assim. É gostar de estar ali falando a verdade. Não é que ele gosta de estar ali. Eu converso com os pastores por aí, o que você acha da hora de pregar? Se eu pudesse, eu punha outro no meu lugar. Por quê? Porque ele não gosta? Não, ele gosta, só que a responsabilidade é muito grande. E se ele lembrar assim, puxa vida, eu não me preparei direito. Ele vem de lá até chegar aqui orando e chorando. Às vezes prepara uma outra mensagem nesse trajeto aí, implorando a Deus misericórdia e graça para ele pregar o que Deus quer. Mas teve a semana toda para fazer isso e não usou o tempo. Agora, muito provavelmente, Deus não vai fazer um milagre. E eu estendo isso aqui para os professores de escola dominical.
os pregadores aqui também. Lembre-se disso. A hora que você está aqui na frente ou na sala, você está em nome de Deus. Então não bobeia não com isso aí, que ele está julgando a gente, né? E você, membro, não seja um crente BO. Um crente daquele que fala para o pastor ou para qualquer outro membro: eu queria falar com você. O semblante cai na hora. O inferno se apodera dele. Por quê? Porque ele sabe o que vai vir. Se é assim, é hora de mudar. Não é, nunca se torne assim. Deus não tem prazer nisso. Então, para que esse plano de Deus aconteça, os pastores e membros têm, primeiro de tudo, serem ovelhas de Cristo. Todo mundo tem que partir desse princípio, senão não funciona. Eu sou ovelha. Ele também é ovelha. Ele não é inferior a mim, nem superior, nem eu a ele, ninguém é. Ele é pecador, eu sou pecador, então vamos com calma. Ele não vai ser perfeito nunca em tudo, eu também não vou ser perfeito nunca em tudo. Tem hora que eu vou precisar da ajuda dele, eu vou precisar da ajuda dela. Tem hora que ele vai precisar de mim, tem hora que ela vai precisar de mim. Eu preciso das orações deles, eles precisam das minhas orações. Então nós temos que é um casamento. E eu costumo dizer sempre, né, o casamento é para ir até a morte, não é? Então o casal crente que leva isso a sério, ele tem que fazer isso dar certo, o casamento. Porque para Deus é para ele ir até a morte. Você vai ficar sofrendo todo dia no casamento? O mesmo inferno? Não vai mudar nunca, nunca vai admitir erro. E vai insistir que está certo, e o outro também com a espada na mão, falando que está certo, e ninguém muda. Ninguém baixa a bola, ninguém vai para a Bíblia. Esse casamento vai ser um inferno, vai ser um sofrimento. A hora que um dos cônjuges morreu, que ficou vivo, fala, graças a Deus. E o que foi para o céu, fala, louvado seja o Senhor, agora eu estou no céu. Porque se livrou, é isso? É para ser assim? Não é. Pastor Marcos pregando nesse tema, nesse texto aqui, ele fala disso, né? Tem membro, assim, quando ele fala assim, eu vou sair da igreja ou morreu, eu vou fazer uma festa, comprar um bolo desses caros aí, fazer uma festa secreta, né? Que não pode ser público, né? Você não pode contar por que é o bolo. Mas é para ser assim? Ao que o pastor sair da igreja, o povo fala, ufa, graças a Deus. Não é para ser assim. Está tudo errado se for assim. Então que Deus nos ajude, irmãos, a sermos eu, né, enquanto eu estiver aqui, que Deus me quiser aqui, e vocês também. Que Deus nos ajude para nós sermos uma igreja do jeito de Deus. Senão, nós somos doidos da cabeça. Pecador, a gente arrebenta com essa igreja. E vamos prestar conta. É o povo pelo qual o Senhor morreu. E mais ainda, olha para o seu lado aí e fala, amém, irmão. Sabe quem escolheu esse irmão, essa irmã que está do seu lado? Para ser membro dessa igreja onde você é membro? Quem que escolheu? Deus. Ele errou? Não errou. Então eu tenho que aprender a conviver com esses irmãos e com essas irmãs. Eu tenho que aprender. E que esses irmãos e irmãs também têm que aprender a conviver comigo. Eu não vou pirraçar, né? Não vou fazer birra. É fazer o possível para dar certo. Fazendo o possível para dar certo de todas as partes. Mas a questão é, eu disse que para esse plano funcionar, temos que partir do princípio que somos ovelhas de Cristo. Você é? A impressão que se tem é que tem membros que estão na igreja 40, 50 anos e não são ovelhas de Cristo. Nunca foram. A atitude, o comportamento não é de ovelha. Você é uma ovelha de Cristo? Se não for, é possível se tornar pela fé nele, correndo para ele, se rendendo a ele, confessando pecados, se arrependendo dos pecados e colocando toda a sua fé para a sua salvação eterna nele.
E aí sim, ele coloca o Espírito Santo e a gente tem capacidade para cumprir isso aqui. Sem isso, nós não temos. Então, se você não tem Cristo como Salvador, renda-se a Ele hoje. E se torne uma ovelha dele, se deixe pastorear por Ele. E nós que já somos, né, que a gente reflita sobre o que nós temos sido como crentes, como membros de igreja, como nós temos sido. E que Deus nos ajude a sermos fiéis, porque os dias são maus. E que Ele nos ajude. Oremos. Pai Santo, que texto, Senhor, da Tua Palavra. Como a Tua Palavra é um bálsamo para a nossa alma, mas como também ela mostra com muita clareza as nossas responsabilidades. O Senhor sabe que nem nós pastores e nem os irmãos e as irmãs membros das suas igrejas são capazes por nós mesmos de cumprirmos isso aqui. Então que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos de tudo isso e fazermos o nosso melhor para agradar ao Senhor acima de tudo. Que o Senhor nos leve para casa nesse espírito. E para aqueles que ainda não têm Cristo, provavelmente possam estar aqui ou nos assistindo pela internet, que o Senhor se compadeça deles também e lhes conceda a salvação. O Senhor Jesus disse que ninguém pode ir a Ele se o Senhor Deus Pai não os levar. Então rogamos que o Senhor os leve ao Senhor Jesus para serem salvos, assim como o Senhor um dia, por graça e misericórdia, nos levou também. E pedimos que o Senhor nos guarde em mais essa semana que começa, e que também por graça e por misericórdia o Senhor abençoe, proteja e guie a todos os membros de cada família aqui representada e também das famílias representadas nos assistindo pela internet. É a nossa oração com gratidão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.